Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em segurança do trabalho. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Análise Ergonômica do Trabalho e nesta aula nós vamos falar sobre a parte 3 do item 1.4, Ergonomia, Aplicabilidade Biomecânica Ocupacional. Nesse sentido, é importante que a gente entenda sempre que a ergonomia ela tem os aspectos estruturais e tem os aspectos emocionais, ergonômicos, de organização também do trabalho. É importante que a gente entenda que o corpo humano, ele assume 3 posturas gerais que influenciam nas questões ergonômicas dos objetos, ambientes e também das tarefas. Nesse sentido, essas posturas são a postura deitada, a postura sentada e a postura em pé. E existem sim sobrecargas importantes em relação de maneira comparada com essas 3 posições. Algumas atividades, sim, serão realizadas em posição deitada no ambiente de trabalho. Exemplo de um mecânico, ok? Que vai fazer, por exemplo, o levantamento de uma carga e fazer ali uma substituição de algum tipo de material, equipamento ou até mesmo uma parte de algum veículo. Em outras situações, ele pode estar trabalhando sentado, e em outras situações, ele pode estar trabalhando em pé, num fosso, por exemplo, fazendo a troca de óleo de um veículo. E nesse sentido, então, cada posição exige uma contração de um conjunto de músculos específicos. E essa contração é que vai ser avaliada na análise ergonômica do trabalho, entendendo até mesmo os processos de ciclos, repetitividade, quantas tarefas e quantos ciclos estão sendo desenvolvidos nessa tarefa, e também ao tempo de jornada de trabalho, entendendo essas métricas. Então, a posição deitada, não há uma concentração de tensão em nenhuma parte do corpo, permitindo com que o sangue ele flua livremente através do corpo. Então a posição deitada é onde vai existir literalmente nenhuma contração. Agora, um mecânico que se deitar embaixo de um carro e fizer, por exemplo, essa movimentação para a manipulação aqui de alguma peça, desmontagem ou montagem, ele sim vai ter contração dessas musculaturas de braço, antebraço e mãos. Nesse sentido, ele vai estar utilizando muito mais essas musculaturas. Logo, a circulação sanguínea vai ter um pouquinho mais de dificuldade se ele tivesse em posição natural. Isso contribui, então, para a eliminação de resíduos do metabolismo das toxinas dos músculos, aliviando a sensação de fadiga. Logo, o repouso, o sono e o repouso é muito importante para que a gente renove as energias, literalmente. Logo, então, é importante que a coluna ela sempre esteja em uma posição ereta, por isso nós temos um apoio, por exemplo, sobre as pernas, para que haja uma pequena movimentação, um pequeno movimento de dobradura e facilite principalmente o encosto lombar nesse colchão, por exemplo, do repouso. E também a cabeça levemente elevada para favorecer todo esse processo de alinhamento da coluna também. A posição deitada, não há uma contração dessa tensão. Nesse sentido, então, existe, que essa posição ela pode tornar-se fatigante devido ao fato da cabeça ela ficar sem apoio. Por isso a necessidade de um apoio. A posição sentada, por outro lado, é exigido um esforço muscular no dorso, na região dorsal, e no ventre para manter essa posição. Então nós temos aqui toda a cintura, o abdômen, né, o ventre e também a região dorsal, fazendo uma musculatura, fazendo uso da musculatura e uma tensão para justamente suportar o tronco quando a gente está sentado. Praticamente, então, todo o peso do corpo ele é suportado pela pele que cobre o osso isquio das nádegas. Então, uma vez que a gente esteja sentado, todo o peso do corpo, exceto as pernas, ele está sob pressão lá nos isquios, que é aquela musculatura, que é a proeminência óssea, na verdade, da bacia, que é palpável lá quando a gente está sentado, ok? Nessa região próximo das nádegas. O consumo de energia é de 3 a 10% maior que em relação horizontal. Então, sentado, estamos consumindo mais energia do que se estivéssemos deitado, é claro. Nesse sentido, então, existe também a postura adequada, onde deve-se estar sentado numa postura onde as pernas estejam em dobradura menor que 90 graus, ou no máximo até 90 graus, e a coluna ela esteja ereta, inclusive aqui com a coluna cervical. Então sempre esse trabalhador deverá estar olhando para frente, não é para baixo e não é para cima nas estações de trabalho, por exemplo. Então, se existir uma curvatura, não é adequado ou vai trazer prejuízo. E se estiver curvado demais,
também não é adequado e vai trazer prejuízo. Logo, então, as estações de trabalho também são pensadas nesse sentido. Essa posição sentada é recomendado um assento que permita mudanças frequentes de posição. Porque às vezes ele pode estar um pouquinho incomodado com essa posição, ele muda de posição, ele muda de posição, ele muda um pouquinho de posição. Então, o próprio assento tem que facilitar essa mudança de posição porque vai gerar incômodo nessa região do isquio. Nesse sentido também, a questão de mesa e também os ajustes da mesa da estação de trabalho devem ser pensadas também para facilitar esses processos. Posturas sentadas por um longo período de tempo ocorrem muito mais em escritórios nas atividades administrativas, mas também acontece nas linhas de montagem das fábricas. Por outro lado, a posição em pé a posição parada em pé, principalmente, é altamente fatigante. Nesse sentido, visto que há muito esforço da musculatura envolvida para manter essa posição em pé. Vamos imaginar, por exemplo, um frigorífico, onde tem lá os trabalhadores que estão fazendo a desossa. Nesse sentido, eles trabalham em pé. Como ele exige tanto a musculatura aqui para fazer a desossa quanto estar de pé, existem as micropausas, onde ele vai sentar por algum tempo bem pequeno e vai voltar à atividade. Depois ele faz essa micropausa, volta à atividade, faz a micropausa, volta à atividade, ou seja, ter esse rodízio justamente para facilitar esse processo. E vão existir também os rodízios das manipulações. Ele vai estar aqui num período, no outro período ele vai estar em outra atividade fazendo desossa e nesse rodízio para facilitar as questões ergonômicas e não gerar problemas de saúde. O coração, nesse caso da posição em pé, ele encontra maior resistência para bombear o sangue para os extremos do corpo. Nesse sentido, então, as atividades dinâmicas geralmente provocam menos fadiga em relação às atividades estáticas. É bastante importante a gente entender isso. As atividades dinâmicas, onde tem movimentação, tem menos esforço do que aquela atividade que ele está estático fazendo a movimentação, por exemplo, de uma máquina, mas ele tem que ficar em pé. Nesse sentido, então, vamos imaginar, por exemplo, a comparação de uma trabalhadora da limpeza em que esteja fazendo atividade de limpeza em pé, mas ela está em movimento, fazendo a limpeza do chão, por exemplo. E nós temos um outro tipo de questão também, numa trabalhadora, por exemplo, da rouparia, que esteja que ficar em pé, mas por um longo período de tempo passando a roupa, por exemplo, ok? Para ela, no caso de estar em pé, é importante que ela faça alternagem ou tenha alternância da postura, permanecendo com o corpo nas duas pernas por um período de tempo, que ela fique com o peso do corpo mais preponderantemente em uma das pernas, depois em outra das pernas, e para isso um apoio lá embaixo pode facilitar também com que ela faça a alternância dessas movimentações e permaneça nessa postura um pouquinho mais de tempo. E é claro, se existir uma fadiga nesse tipo de atividade, tem que existir a pausa. Ok? Então, nós temos vários tipos de processos também ergonômicos, equipamentos ergonômicos, pensados justamente nessas atividades que são desenvolvidas. Por exemplo, o suporte aqui para monitor ou até mesmo para computador. Nesse caso, o trabalhador ele pode utilizar esse suporte tanto para a mesa, para executar suas atividades, né? É claro que aqui é uma atividade temporária, por isso não está se pensando nas questões ergonômicas, ele está utilizando um laptop, e ele pode também fazer essas atividades em pé. E nesse sentido, ele vai alternando a posição sentada, posição em pé, posição sentada, posição em pé, de acordo com a dinâmica de trabalho. Então aqui é só um exemplo básico, lembrando que aqui não é o 100% correto, mas por conta desse ajuste que existe nesse suporte, ele pode trabalhar em pé fazendo algumas atividades, consulta, lançamento de uma informação, e nesse sentido facilita a lógica de trabalho pensando em quesitos ergonômicos, ok? Bom, vimos nessa aula então o item 1.4 do seu material, essa é a parte 3 da ergonomia relacionada à aplicabilidade biomecânica ocupacional. Muito obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.